Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entrar no mestrado. Por que isso? Porque eu recebi algumas perguntas, foram várias perguntas mesmo, desde que eu inaugurei a página e aí eu me apresentava e dizia que eu tinha mestrado em educação. Algumas pessoas me procuraram e perguntaram assim: Clarissa, como é que tu escolheu a linha de pesquisa? Clarissa, estou pensando em fazer um mestrado, como é que a gente pode estudar? Enfim, tem várias questões. Gente, eu vou falar a partir da minha experiência, tá? Porque o que aconteceu comigo? Eu passei no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul a gente fala URGS. É um PPGEDU, né? Então é um programa de pós-graduação em educação, que não é pago. Ele é, enfim, ele é federal, né? Eu já tinha feito pedagogia e especialização também na URGS. Eu vou especificar essas minhas dicas aqui bem de preparação, tá? Assim, como escolher a linha e como se preparar para a prova. Porque cada curso tem o seu currículo, tem a sua forma de ingresso e tal. Então, eu vou tentar, assim, de uma forma geral, assim, mais resumida, dar dicas de como se preparar para a prova e para escolher a linha de pesquisa, tá bom? Primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre conhecer a linha de pesquisa. Bom, vocês têm que saber, às vezes a gente fica com muito medo, o que eu vou pesquisar, o que eu vou pesquisar, o que eu vou pesquisar. Muitas vezes a gente entra no mestrado e a gente adapta o que a gente quer pesquisar junto com o que o professor pesquisa, né? Isso eu tenho visto muito de experiência com a minha orientadora e outros orientadores. Eles já têm um projeto de pesquisa que já foi aceito pelo comitê de ética. Então, a gente não pode escolher um orientador e querer inovar totalmente. A gente tem que seguir a linha do orientador. Então, primeiro a gente vai ver que linha de pesquisa a gente quer atuar. Qual a linha que mais se encaixa aí com o que eu pesquisei na faculdade, com o que eu estudei na faculdade, ou com o que eu fiz de bolsa de iniciação científica, né? E depois, dentro dessa linha, a gente pode tentar identificar o orientador. Aí vem a minha segunda dica. Pesquisar dentro da linha de pesquisa o que já foi feito, que trabalhos, que artigos, que tese, que dissertação já foi escrita, que foi orientada por esse orientador da linha de pesquisa. Então é hora de ir para a biblioteca da faculdade, online, né? Ou pessoalmente, não sei como é que funciona aí a universidade que vocês estão com vontade de fazer a prova, e aí realmente atrás, colocar lá o nome do orientador e ver o que as pessoas já fizeram, como elas escrevem, é uma pesquisa mais quantitativa, é uma pesquisa mais qualitativa, e aí vai estruturar o que vocês querem pesquisar. Uma terceira dica ainda sobre isso, sobre a escolha da pesquisa, da linha e do orientador, é revisar o Lattes. Gente, se você ainda não sabe o que é Lattes, quer fazer a prova de mestrado, retrocede aí e faça o seu Lattes. A primeira coisa, tem que ter currículo Lattes, tem que engordar esse Lattes. Se você ainda está na graduação e quer fazer mestrado, aproveita talvez o tempo da graduação para fazer uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de extensão, trabalhar, fazer estágios, né? Ter experiência, fazer outros cursos, enfim. Então, tem que ter Lattes e tem que analisar o Lattes do orientador. Eu não sei quantas vezes eu já abri o Lattes da minha orientadora, e antes ela era uma possibilidade de orientadora, né? Para ver onde ela publicava, o que ela publicava, que linha ela trabalhava, onde ela trabalha, quem ela orientou, a gente também acha pelo Lattes do orientador, currículo Lattes. Pesquisa aí no Google o currículo Lattes do professor ou dos professores da linha de pesquisa na qual você se interessa. Outra dica que é super importante, gente, depois que eu já tô lá, já sei a linha que eu quero ir, que eu quero fazer a minha pesquisa, conversar, ir atrás de pessoas que já passaram naquela linha, que já estão fazendo mestrado, que já estão fazendo doutorado. Não tenham medo de procurar essas pessoas, assim como me procuraram, né? Mesmo não me conhecendo, né, me conhecendo aí pela rede, que a gente se conhece, já me procuraram, e também amigas que de alguma forma eu ajudei e que me ajudaram. Então, perguntem para essas pessoas, claro, vão com uma coisa bem estruturadinha, perguntem o que vocês leram exatamente da bibliografia que está indicada para a prova, como é que foi a entrevista de vocês, como é que vocês se prepararam, conversem. Até para perguntar assim, como é que é a pesquisa, né? Uma outra coisa, eu não fiz quando eu estava estudando, na verdade eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz um curso, uma PEC, uma disciplina PEC, são disciplinas abertas para a comunidade,
com a minha professora que eu estava pensando que ela me orientasse, né? Eu não tinha feito disciplina com ela na pedagogia, então eu fiz um curso com ela para eu conhecer como ela trabalha, o que ela pesquisa, para eu confirmar se era isso mesmo que eu queria, e também para ser vista, né, gente? Também para a gente ir se formando e para o professor ver que realmente a gente está interessado, né? A gente tem que vender também a nossa imagem. Bom, uma outra dica, gente, é estudar. Estudar para a prova. Não tem jeito, tem que estudar. A nossa experiência aí da graduação, da pedagogia ou de outras licenciaturas, se você quer fazer um mestrado em educação, a gente tem que estudar. Como é que eu estudei? Na URGS, lá na FACED, tem uma, geralmente acho que todos têm, tem uma bibliografia para cada linha de pesquisa. No meu caso, e em muitos casos que eu vejo, cada livro ali está mais relacionado com o orientador que tu pode indicar ou não, né? Depende do curso. No nosso curso, sim, a gente pode colocar lá uma indicação de orientador, mesmo que não seja, às vezes, depois do processo a gente fica com outro. Isso é importante, então a gente tem que ler todos os livros, sim, mas nos dedicarmos mais àquele assunto que a gente sabe que é o que a gente quer trabalhar. Por exemplo, na bibliografia indicada tinha um livro de matemática, tinha um livro de psicologia da educação do Jean Piaget, então eu já sabia assim qual orientador trabalharia mais. E a minha orientadora, né, Beatriz Dornelles, é referência em matemática. Eu sabia, porque eu já tinha feito curso com ela que estava indicando aquele livro de matemática, eu me dediquei muito mais àquele livro, né? Então eu li muito, eu fiz resumo sobre aquele livro e uma dica, a última dica que eu vou dar para vocês, que é bem importante e funciona para mim. A gente fala muito de metacognição, né? De ensinar os alunos a aprenderem como eles podem estudar, como eles memorizam. No meu caso, gente, eu escrevi a prova. Escrevi a prova, não sabia como ia ser a prova. Claro, eu perguntei, né, para os outros colegas um pouquinho da estrutura da prova, das provas anteriores, mas eu escrevi. Fiz uma pergunta bem ampla e aí fui relacionando as bibliografias e aí fiz, de acordo com a minha prova, quantas laudas poderiam ter, usei referências, né? Então, coloquei sim as referências que estavam ali, entre parênteses, para depois botar na prova, referências bibliográficas, escrevi a prova, gravei eu falando a prova, foi isso que eu fiz, e fiquei escutando vários dias antes. Chegou na hora, eu estava bem preparada, eu usei muito do que eu tinha feito do meu resumo, então essa também é uma dica. Escrever um texto, né, dissertar sobre aquilo e ter em mente, sim, porque essa pergunta sempre vem dos objetivos, né? O que vai ser para relacionar isso na tua prova? O que tu quer pesquisar? Uma última dica, segredo, chave que eu vou deixar que eu aprendi com a minha orientadora. Quando a gente quer fazer mestrado, quando a gente quer fazer doutorado, a gente tem que se assumir como pesquisador, né? Não que a gente não queira relacionar com a nossa prática, a gente quer, mas a gente também sabe da importância da pesquisa científica, né? Que aquilo vai trazer resultado, que resultado eu posso dar para a minha comunidade científica, que resultado eu posso trazer para a educação, que implicações educacionais tem no que eu quero pesquisar. E se colocando, se vocês depois passarem para a entrevista, eu lembro que eu coloquei na minha entrevista que eu queria pesquisar, eu tinha uma ideia já, na época era sobre compreensão leitora, depois mudou bastante, fui bem para a área da escrita, mas eu coloquei assim, eu estou muito aberta a aprender com vocês, os professores me orientarem o que eu quero pesquisar. Fica mais uma dica. Então é isso, gente, recapitulando, vamos recapitular aí. Conhecer a linha de pesquisa, os orientadores que estão lá, ter um currículo Lattes e analisar o Lattes dos orientadores e também dos orientandos, né? Eu não falei, mas isso também é legal. Pesquisar aí o que já foi escrito pelo teu orientador, pelo futuro orientador e pelos orientandos deles. Estudar e preparar a prova. Acho que isso é bem importante. Sem esquecer de conversar com pessoas que já estiveram nesse lugar aí de estudantes se preparando para a prova. Então, uma forma bem geral, mais específica a partir da minha experiência, eu deixei essas dicas para vocês aí. Boa sorte!